Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Hoje eu vou falar sobre 21 dicas para você escrever melhor para vender. Escrever sempre foi bom para vender. Sempre existiu redator publicitário. Sempre existiu, cara. Se você sabe o que você vai falar, você fala melhor. Improviso não tem nada a ver. Ir para uma reunião sem saber exatamente o que você vai falar, você quebra a cara. Você tem que saber exatamente o que você vai falar. E aí você tem que escrever, cara. Se você escrever, você vai vender melhor. Então, ó, 21 dicas para você escrever melhor para vender. Primeira dica é o seguinte: bons jogadores de futebol, aqueles que fazem gol de falta e que toda falta fazem gol, os caras treinam, sei lá quantas vezes essa bateção de falta, cara. Então, bons jogadores treinam todos os dias. Bons escritores, vendedores, ou bom vendedor ou escritor, escreve todo santo dia. Beleza? E aí é o seguinte, cara. Pular os treinos, desacelera a sua evolução. O jogador de futebol que não treina, cara, ele vai acabar, sabe, aprendendo mais devagar a bater falta, a cobrar pênalti, etc. Ou correr direitinho ali, cara. Então, todo santo dia, se você quer ser um bom vendedor que escreve bem, faça uma dissertação de 20 linhas. Pega aí Minhas Férias, pega aí Stranger Things, escreva 20 linhas sobre um tema. Todo santo dia, 20 linhas sobre um tema. Em vez de você ficar vendo televisão, escreva 20 linhas sobre um tema. Beleza? A terceira ideia que eu dou para você é o seguinte: a maneira mais fácil de dizer uma coisa também é a maneira mais simples de dizer uma coisa. Eu acredito que eu sou um cara que simplifica o complexo de um jeito absurdo, né? O que alguém aí leva 30 horas para explicar para vocês, eu explico numa frase, cara. Certo? Numa frase. E essa simplicidade de falar as coisas tem a ver com o fato de eu ser fluente em inglês. Durante essa turnê do Metallica que eu tava ali, por ali, né, velho? Eu fiz amizade com o russo, e eu tava conversando aqui em inglês com o russo, aí chegou um brasileiro, não lembro quem, começou a falar umas papagaiadas, falou. Depois de 5 minutos ele saiu, o russo perguntou: o que ele falou? Aí eu falei assim: pá! O cara ficou 5 minutos falando, dando volta, divagando, e o que ele queria dizer era apenas uma frase, cara, apenas uma frase, certo? Então toda vez que você escrever alguma coisa, olha pro texto e vê o que você pode cortar fora, vê o que você pode cortar fora, porque assim, cara, eu perguntei onde você nasceu, você não precisa dizer que seu pai veio de Arampurana, que conheceu sua mãe em Goiânia, e vocês mudaram para São Paulo, e aí depois mudou de novo pro Rio de Janeiro e foi lá que você nasceu. Então, cara, aprenda a responder o que a gente pergunta. Corta fora essas papagaiadas toda aí que a gente tem no português. O português é uma língua linda, maravilhosa, mas ele é confusa. E quando você aprender inglês vai ser mais objetivo. Quarta ideia: procure dizer sempre o que você quer dizer em menos de 25 palavras. Como eu acabei de falar, corta para ficar sempre em menos de 25 palavras. Quinta dica para você escrever melhor para vender: não use vírgulas. Eu odeio vírgulas. Eu não uso vírgula em nada, velho. Eu escrevo e tiro a vírgula. Se precisa vírgula, eu escrevo de novo. Não use vírgulas. Se você escrever alguma coisa que tá lá, ou seja, na verdade, entretanto, contudo, todavia, o que eu tô querendo dizer e tal, velho, corta tudo que você escreveu até esse momento. Se você escreveu ou seja, aqui ó, ou seja, na terceira linha, ou seja, corta tudo que veio até antes do ou seja, porque, velho, você vai precisar explicar melhor aqui, essa parada aqui é desnecessária, certo? Outra coisa, você vai aprender a escrever bem se você ler livros. Não tem como aprender a escrever bem assistindo Netflix. Você não vai aprender a escrever se você assiste Netflix. Se você assiste televisão, toda menina aí viciada em televisão não sabe escrever bem. Não sabe, não sabe. Quando tem a hora de chegar aqui, ó, puta, não sai nada. Dá um branco, né? Pois é, você só assiste televisão, cara. Você tem que ler livros para escrever bem. Sétima ideia que tem a ver com isso é o seguinte: leia tudo, leia tudo. Vivemos num mundo capitalista. Você quer aprender a escrever melhor para vender? Leia tudo, leia outdoor, leia as bulas de remédio, leia os cartões de visita que você recebe, leia os sites que você visita, leia mesmo, cara, leia lá, veja as propagandas do site, sobre a nossa empresa,
o Fale Conosco, leia anúncios de revista e não só as matérias, leia todos os spams, cara, leia todos os spams que você recebe, porque boas ideias estão em todos os lugares, boas ideias estão em todos os lugares, beleza? Estamos no mundo capitalista, leia tudo. Quando você chegar numa loja, a gente vai em embalagem, leia a embalagem, leia a embalagem, tem sempre alguma coisa para aprender. Outra coisa, escolha 3 mentores e leia tudo que eles escrevem. Escolha 3 mentores, quer dizer, escolha 2, né? Porque um já sou eu, né, velho? Um já sou eu, escolha mais 2 aí, mais ou menos aí. E aí esquece todo o resto desses pseudo-mentores que tem por aí, gurus que tem por aí. Fica só com 3 e leia tudo que eles escrevem. Outra coisa, leia tudo que as pessoas falam sobre esses 3 mentores que você escolheu. Leia tudo que as pessoas falam sobre tudo que eles escrevem. Porque, por exemplo, eu fiz esse vídeo, alguém vai comentar aqui alguma coisa e tal, leia os comentários para você aprender o que do meu texto chama mais atenção da galera. 10ª ideia é o seguinte, ó, o título é a parte mais importante do texto. Então, quando você tiver que escrever alguma coisa, primeiro escreve o título. E se você não tá conseguindo definir o título, não comece a escrever, cara. Não comece a escrever, senão vai vir um amontoado, vai ficar uma maçaroca de coisa. Primeiro define o título, se precisar de meia hora para definir o título, então use meia hora para definir o título. Segunda coisa super importante, né? A primeira linha do texto é a segunda coisa mais importante. O início, a primeira linha. Ali, ó, primeira linha é a coisa mais importante. Então faz o seguinte para você ter uma boa referência sobre o que colocar na primeira linha. Leia a primeira linha dos melhores livros que você já leu na sua vida. Vai lá, confere lá. Qual o livro que você mais gostou na sua vida? Abre lá, você não deve lembrar da primeira linha, né? Mas abre o livro, confere lá primeiro para a primeira linha, para você ter uma inspiração, uma referência para você escrever a primeira linha, certo? Do seu texto. Outra sugestão, seja específico, sempre seja específico. Por exemplo, eu gosto de carne mal passada, é muito melhor do que apenas eu gosto de carne, certo? Eu gosto de batata frita, crocante, apimentada, é muito melhor do eu gosto de fast food. Então seja específico, sempre seja específico. Outra coisa, você só consegue quebrar as regras, porque a ideia é a gente quebrar as regras, né, cara? Para escrever textos diferentes, falar de uma maneira diferente, mas para você quebrar as regras, você tem que saber quais são as regras. Então você tem que estudar gramática. Gramática, velho. Você fala português? Tem gente aí me escutando agora, vai falar melhor espanhol do que português, né? Então você tem que aprender a falar português, cara. Você vive no Brasil, tem que aprender a falar português. Para aprender a falar português, tem que estudar gramática. 14ª ideia é a seguinte: faça um upgrade nos adjetivos que você usa. Faça um upgrade, beleza? Faça um upgrade. Então, se você vem usando muito é fácil de usar, procura aí, vai no Google e veja outras maneiras de falar fácil de usar, outras maneiras que não são tão usadas ou outras maneiras que são mais específicas. Tipo, em vez de fácil de usar, você podia falar direto ao ponto, você podia falar adaptável, você podia falar prático, XYZ prático. 15ª ideia, escreva do jeito que você fala. Escreva do jeito que você fala. Então, toda vez que você terminar de escrever, leia em voz alta o que você escreveu e se tiver alguma coisa truncada, corta a papagaiada que você escreveu. Leia em voz alta depois que você escreveu, porque aí você tende a escrever do jeito que você fala. E os melhores textos são aqueles que parece que a gente está conversando com o autor. 16ª ideia, 16ª dica. Para evitar ser genérico, escreva com um dicionário técnico da sua indústria do seu lado. Então, ao invés de falar meu produto é uma solução que melhora a eficiência da eficácia e é mais fácil de usar, não tem nenhum significado essa frase. Agora, se você tiver um dicionário do seu lado, com os termos técnicos da sua indústria, você vai acabar escrevendo um texto que tem mais a ver e fala mais a realidade da sua indústria. 17ª ideia, 17ª dica é o seguinte: para evitar escrever o que todos já escreveram, aprenda o máximo possível sobre o que você vai escrever. Então, ok, você teve uma ideia incrível, vamos falar sobre, que nem eu fiz aqui, né? 21 dicas sobre como escrever melhor. Não sai não, velho, não sai escrevendo as 21 dicas sem antes fazer uma pesquisa, porque senão, cara, vai escrever o que todo mundo escreve e aí ninguém vai ler o seu texto, porque já leram em algum lugar. Então, faça pesquisas para chegar em 21 dicas
que não é comum encontrar por aí, porque essas 21 dicas que eu tô dando aqui para vocês não é comum você encontrar por aí. 18ª ideia, 18ª dica: planeje o que você vai escrever antes de sair escrevendo. Faça um sumário, faça um índice do que você vai escrever, cara, porque senão vai virar, de novo, uma maçaroca de texto confuso. Então, por exemplo, o índice, né, o quê? Visão geral sobre inteligência artificial, 5 tipos de inteligência artificial que tem por aí, 7 maneiras de usar inteligência artificial numa empresa de varejo, 5 fornecedores de inteligência artificial para empresas de varejo que você tem que estar de olho. Então, primeiro faz o índice do que você vai escrever e aí depois você mete bala. 19ª dica: apresente os fatos mais importantes em primeiro lugar. Tem gente que é enrolado para falar e também enrolado para escrever. E fica blá, 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 contando a história que não tem nada a ver com o ponto principal que você quer falar. O ponto principal que você quer falar tem que aparecer no início do texto. Dá uma olhada nas matérias do jornal, da revista, de notícias do dia que você mais acompanha. Dá uma olhada aí. Você vai ver que o título é a parada mais importante que está acontecendo. Tipo assim, guerra na Ucrânia, né? 3 tanques explodem e matam 22 pessoas. É a parada mais importante daquele texto de 20 linhas. Já está no título. E já está no primeiro parágrafo. Os caras vão direto ao ponto. O jornalismo hoje em dia vai direto ao ponto. Então, vamos aí vender, velho, direto ao ponto. 20ª dica é o seguinte: se você vai escrever sobre uma academia de ginástica, por exemplo, faça uma imersão no tema. Então, escreva direto de uma academia de ginástica, vai para academia de ginástica, coloca a roupa da academia de ginástica, põe um fone de ouvido escutando música da academia de ginástica, toma um suco verde que é vendido na academia de ginástica, faz uma imersão no tema, que é capaz de, nessa imersão, você ter ideias mais direto ao ponto e o texto vai ficar mais legal. E a 21ª dica é o seguinte: defina um tempo para você começar e para você terminar de escrever e seja rígido com o uso desse tempo, não passe do tempo, não comece depois do tempo, você vai reservar ou reserva todo dia meia hora para escrever, então, cara, escreva nessa meia hora que você definiu para escrever. Beleza? Essas são as 21 dicas e se você acha que nesse vídeo aqui eu estou ensinando para vocês tudo que eu sei sobre como escrever melhor para vender, você tá louco, velho. Você tá redondamente enganado, você tá maluco, você não viu nada. Pula para dentro do vendascuratudo.com.br, porque lá dentro tem curso de copywriting, tem curso de como falar bem, tem curso de como escrever para falar, para vender, para você fazer uma apresentação, para você fazer uma proposta, para você fazer uma reunião, para você fazer uma demonstração. Pula para dentro do Vendas Cura Tudo, que você ainda não viu nada. Se você gosta do mundo 0800 Jordânico, onde eu dou milhares de dicas e você já cresceu na sua vida, pula para dentro do Vendas Cura Tudo, do Vendedor Rainmaker, ou do Gerente de Vendas Rainmaker, ou dos meus cursos, que você vai aprender muito mais. A parte 0800 que eu dou de graça não tem nem comparação com a parte paga. Tem nem comparação. E se esses vídeos aqui você já fica entusiasmado me vendo falar, imagina ao vivo. Ao vivo é 20 vezes mais poderoso, 20 vezes mais forte. Chama eu aí, vem no meu curso, chama eu para palestrar na sua empresa, você vai pirar. Beleza?